Estamos na sexta semana olhando retratos de Jesus na Galeria de João. Estamos vendo retratos como Jesus é descrito e demonstrado no Evangelho de João para entendermos quem ele é. Quem é essa figura histórica que andou e nós vemos apenas mais ou menos 3 anos e meio de sua vida revelado nos evangelhos. Temos poucos detalhes do seu nascimento e da sua infância, e depois logo pulamos para 30 anos de idade, quando Jesus estava publicamente fazendo ou realizando o seu ministério. E é nesse período onde nós encontramos retratos da pessoa de Jesus por meio da sua ação e por meio da sua palavra. Se vocês se lembram, essa série começou na primeira semana de julho, com Jesus sendo demonstrado como a palavra viva de Deus, como a palavra de Deus em João capítulo 1. João diz, no início era a palavra, ou o verbo, dependendo da sua tradução. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Depois nós estudamos Jesus sendo descrito como o Filho do Homem. O Filho do Homem. E com esse título nós descobrimos que Jesus de fato é o Messias. Esse título foi utilizado no Antigo Testamento por diversas vezes para apontar para o Messias, o escolhido, que viria ser rei sobre todos os povos algum dia. Também vimos Jesus como aquele que ensinou e tinha palavras de sabedoria ao conversar com Nicodemos, um mestre da lei que queria descobrir mais sobre o reino de Deus. Vimos Jesus como o rabino sábio. Depois, se você prestou atenção quando o missionário Rafael estava aqui, ele pregou o trecho em João capítulo 4 sobre Jesus e a mulher samaritana. E ali nós vimos Jesus como o ganhador de almas, aquele que está disposto a atravessar certas barreiras culturais para alcançar pessoas perdidas. Vimos também Jesus descrito como o grande médico. E na semana passada, se eu não me engano, Jesus, o pão da vida. Isso, Rony? Muito bem. Hoje à noite vamos continuar estudando nesse livro, nesse evangelho, que na verdade é uma descrição sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo. Então nós vamos ver hoje à noite em João capítulo 7, Jesus sendo descrito como a fonte de água viva. A fonte de água viva. Se você ler as Escrituras, você vai ver a ilustração de água sendo utilizado para demonstrar certas verdades. Às vezes a água demonstra algo sobre vida, sobre aquilo que é necessário para viver, para ter sustento, para continuar. Mas a água também é um retrato para o Espírito Santo. E é interessante que aqui nesse trecho que vamos ver hoje à noite, Jesus vai unir essas duas ideias, água viva e o Espírito Santo que estava prestes a ser derramado sobre aqueles que creram em Jesus Cristo. Então Jesus, a fonte de água viva. Capítulo 7 de João, nós vamos ler dos versículos 37 ao versículo 39. João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Queria compartilhar um pouquinho de pano de fundo sobre esse trecho, porque
se a gente pular apenas para esses 3 versículos, é difícil nós entendermos o contexto histórico em que se encontra esse trecho. Começa dizendo, no último dia, o grande dia da festa. Qual era essa festa que João menciona aqui no início desse trecho? Se olhar de volta no início do capítulo 7, nós descobrimos que ele está se referindo à festa dos tabernáculos, ou também conhecido como a festa das tendas, ou poderíamos dizer barracas. Era uma celebração anual e, na verdade, no calendário judeu, era provavelmente a celebração maior. Não que os outros eram menos importantes, mas era uma celebração que reunia todo o povo. Era uma celebração em que se lembrava diversas coisas. Em que se lembravam os 40 anos dos israelitas perambulando no deserto, quando Deus havia manifestado a sua presença por meio de um tabernáculo, um lugar onde Deus habitaria em meio ao povo. Se você tem acompanhado a nossa escola bíblica dominical, nas últimas semanas nós temos ensinado e falado a respeito desse tabernáculo, a importância desta tenda no meio do povo, um lugar onde as pessoas podiam se relacionar com Deus. Havia um sistema sacrificial que Deus instituiu para que o povo pudesse se aproximar dele, para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados. E ali, no meio do tabernáculo, tinha um cômodo específico, especial, conhecido como o Santo dos Santos. Ali dentro tinha a Arca da Aliança. E se você era um israelita qualquer, acampando em algum lugar ao redor do tabernáculo, durante aqueles 40 anos em que eles estavam no deserto, de dia você podia ver em cima do Santo dos Santos saindo uma coluna de nuvem. À noite era uma coluna de fogo que se manifestava para demonstrar a presença de Deus ali em meio ao povo. Então, a festa dos tabernáculos era essa celebração, lembrando que Deus fez o seu tabernáculo em nosso meio, que Deus, Ele veio ao nosso encontro. Era o lugar onde Ele manifestava a sua presença. E a celebração focava no fato de Deus ter acampado com o seu povo. Gente, isso é fantástico de entender, porque nós que conhecemos a grande história das Escrituras, entendemos que aquilo era um retrato ou um símbolo de algo maior que estava por vir. Tabernáculo, na verdade, apontava para a vinda de Jesus Cristo, aquele que viria fazer o seu tabernáculo em meio ao povo. Também foi um momento de lembrar que durante os 40 anos no deserto, Deus havia providenciado alimento por meio de maná que descia do céu diariamente, por meio de codornas para eles comerem carne. Mas Deus também providenciou água. E em diversos momentos Deus fez com que o povo tivesse água onde não havia água, ou onde havia água amarga ou água poluída. Então, quando se comemorava a festa dos tabernáculos, tudo isso estava incluso, olhando para trás. Mas também para aqueles que naquele momento celebravam, era uma festa lembrando a colheita do ano anterior. Era o momento onde eles traziam uma parte do vinho, do trigo. Eles traziam uma parte da cevada, do óleo, e ali eles comemoravam e apresentavam a Deus. Eles agradeciam a Deus pela chuva, pois sem a chuva nada poderia ter crescido daquela forma. E durante a festa dos tabernáculos, muito interessante, o templo todo ficava iluminado com lamparinas que eram acesas, lamparinas de óleo que eram acesas pelos levitas. Então, se você morava em Jerusalém, o monte sobre o qual o templo estava construído ficava iluminado. À noite, não tinha energia na época, né? As pessoas tinham suas pequenas lamparinas dentro de casa, mas se as pessoas olhassem para cima, ali para o monte do templo, o templo inteiro ficava iluminado. Então tinham essas metáforas de luz e
chuva, água que vinha dos céus. O interessante que eu quero destacar nas atividades dessa festa é que durava 7 dias e no 8º dia tinha uma grande festa, certo? Mas nos 7 dias, o sumo sacerdote levava uma jarra de ouro até a piscina de Siloé, certo? Eu não tenho mapa comigo hoje à noite, mas tinha que descer do templo até essa piscina de Siloé. Na verdade, Jerusalém tinha uma série de piscinas e fontes onde as pessoas poderiam ir pegar água potável. O sumo sacerdote descia com essa jarra de ouro, ele enchia essa jarra de ouro com a água da piscina de Siloé e ele retornava ao templo onde ele despejava essa água em volta do altar de holocausto. Depois desses 7 dias, a celebração e agradecimento pelas chuvas e antecipação daquilo que Deus estava a fazer, depois de 7 dias havia um grande dia de celebração. E nesse dia tinha um coral grande que entoava o Halel, que são os salmos 113 ao salmo 118. Uma coletânea de pequenos salmos que eram cantados justamente no 8º dia, mas também eram cantados na Páscoa, né? São uma pequena coletânea de salmos que eram utilizados por diversas vezes para louvar e exaltar a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele havia feito. Então, estes eram os 7 dias, e aqui diz que no último dia, quer dizer, no 8º dia, né? No grande dia da festa, Jesus se levantou em voz alta, clamou ou disse. Hoje à noite, do ponto de vista humano, eu quero que você entenda alguma coisa. Jesus não deveria estar ali no meio dessa multidão. A razão é porque antes, um pouquinho no capítulo 7, diz que os fariseus já estavam querendo matá-lo, querendo prendê-lo e matá-lo. Do ponto de vista humano, nós pensamos numa grande festa dessas, Jesus deveria estar escondido em alguma casa, né? Ou pelo menos já ter voltado para Galiléia, longe do lugar onde estavam todos os fariseus, os mestres da lei. Mas Jesus parece não se importar com essa realidade, ele não está com medo, e ele se levanta ali no meio do povo. No 8º dia, no ápice daquela festa, quando as pessoas deveriam pensar que ele deveria ficar escondido em algum lugar. Agora, nós não sabemos o local exato onde Jesus fez esse discurso. Alguns pensam que possivelmente ele estava ali embaixo, perto da piscina de Siloé, porque ele vai falar sobre água. E Jesus tinha a mania de usar ilustrações físicas para demonstrar realidades espirituais. Então eu gosto de pensar que talvez ele estava perto da piscina, mas a gente não sabe por certo onde ele estava. Apenas sabemos que ele se levanta e ele começa a fazer um discurso. Na verdade, a linguagem é que ele está clamando de voz alta, certo? Quase gritando. Meio que a minha voz, né? Eu nem preciso de microfone, eu já tenho uma voz bem alta. Mas Jesus ali no meio desse povo se levanta e faz isso. Agora, interessante isso, porque na maioria das vezes os rabinos e instrutores e mestres, eles se assentavam enquanto os ouvintes se mantinham de pé. Então, aquele que estava instruindo é que ficava sentado e os ouvintes continuavam de pé. Eu acho legal essa moda, né? Essa mania de fazer as coisas. Então, quem sabe nas próximas semanas a gente poderia sentar enquanto a gente prega e vocês poderiam ficar de pé durante o culto. Vocês acham legal a ideia? Não? Não, tudo bem. Também não tinha ar-condicionado na época, então eu acho que a gente não precisa fazer isso não. Mas era estranho, Jesus já sendo reconhecido como um mestre da lei, como alguém que era um grande instrutor, que tinha palavras belas, palavras sábias, e o povo estava seguindo para ouvir o que ele tinha a falar. Então lá está ele, ficando de pé e proferindo essa mensagem
que é de profunda importância, não apenas para os ouvintes daquela época, mas para nós hoje. É isso que eu amo sobre a palavra de Deus, é que a palavra de Deus ela é relevante, não apenas para pessoas 2000 anos atrás, mas para a nossa realidade hoje. Então hoje à noite nós vamos observar 4 coisas nesses 3 versículos, certo? Vamos ver o clamor de Jesus, vamos observar o convite que Jesus faz, depois nós vamos observar uma condição que ele coloca e por final, João vai fazer um comentário a respeito daquilo que estava acontecendo, certo? Então tudo com letra C, só para você gravar facilmente. O clamor de Jesus, o convite de Jesus, a condição que ele coloca e depois o comentário que João vai fazer a respeito dessa situação. Qual é o clamor que Jesus faz logo no início do versículo 37? Qual é o clamor? Se alguém tem sede, quem aqui já teve sede? Sede de verdade, você está desidratado, obrigado. Quem aqui já precisou tomar soro de estar tão desidratado? Alguém? Eu também já tive, especialmente quando a gente passa por uma gripe pesada, né? Comigo foi quando eu tive Covid, né? Eu estava desidratado, eu tinha que receber muitos fluidos líquidos através do hospital e daquilo que eles tinham para me oferecer. Mas se você tem sede de fato, se você está com a boca seca, você está no deserto, você está num lugar que é totalmente seco, o que é que você está querendo mais do que qualquer outra coisa? Água. Então, o povo que ali vivia, o povo de Israel e até provavelmente aqueles que visitavam da região, entendiam muito bem o que era ter sede. Por quê? A região ali é um deserto, é um lugar seco. Existem rios, existem riachos, mas eles entenderiam. Mas por que Jesus, ali em Jerusalém, no último dia dessa festa de tabernáculos, está clamando de voz alta, se alguém tem sede? Por que ele está falando isso? Ali tem piscinas, há certas fontes, existem alguns riachos por perto. Por que Jesus iria falar sobre aqueles que têm sede? Eles entenderiam o que é sede, mas ficaria meio curioso o porquê ele está falando isso. Deixa eu falar rapidamente algumas evidências ou sinais de que nós estamos com sede ou desidratados. Primeiro o aspecto físico, depois eu vou falar do lado espiritual. Sintomas de sede verdadeira. Uma boca seca. Eu estou tomando um remédio atualmente que me deixa com a boca seca, então eu tenho que beber água direto. Eu entendo o que é ter a boca seca. Mas se você está desidratado, você também pode ter dor de cabeça. A cabeça começa a doer. Você começa a perder a sua orientação mental, você fica desorientado, às vezes até tendo alucinações, se você está bem desidratado, tremores, fadiga, náusea, vômito, tontura, tudo legal, né? Tudo coisa legal. Isso é se você está com sede de verdade. Eu encontrei um videozinho bem curto que ilustra muito bem o que é ter sede e ver alguém que está por perto com água, tá certo? Vamos ver rapidinho esse vídeo e em seguida eu vou fazer alguns comentários. Vai tocar? Veremos. Não vai. Deixa eu ver se aqui vai. Agora vai.
Opa. Isso é sede, hein? Eu não sei se você já sentiu sede dessa forma, mas isso é sede. Há certas coisas que despertam a sede física, não é verdade? Você já assistiu algum comercial, alguma propaganda na televisão que você está sentado ali com sede e aparece ali alguém abrindo uma Coca-Cola bem geladinha, derramando aquela coca no copo e você ali querendo aquilo que está na sua frente. Então eu resolvi hoje à noite fazer uma dinâmica rapidinho, viu? Talvez você nunca viu dinâmica no meio do culto, mas hoje vai ver. Eu quero 2 voluntários, mas o primeiro voluntário eu quero alguém que gosta, mas muito de Coca-Cola. Levanta a sua mão se você é uma dessas pessoas. Você gosta muito, muito de Coca-Cola. Você quase não passa um dia sem tomar uma Coca-Cola. Alguém? Levanta aí. Você gosta? Gosta muito? Então vem aqui à frente, pastor Rony. Agora, uma pessoa que gosta de Guaraná. Opa, Márcio, vem aqui à frente. Era para escolher uma mulher, né, para equilibrar o negócio, mas vem à frente, pode vir. Meus queridos, eu não sei se você está com sede hoje à noite, mas eu tenho aqui uma Coca-Cola e um Guaraná gelado, 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 sem brincadeira. E eu vou dar para eles tomar. Isso é cruel, não é? Vocês que estão aí sentados, olha aí, está até pingando de gelado. E um Guaraná. Igual o cara do deserto. Então, pastor Rony, você que gosta de coca, poucos aí gostam de coca, mas pensa numa Coca-Cola gelada. Você pode quase sentir na boca o gosto, né? Pastor Rony, pode tomar aí, fique bem à vontade. Fala para mim se está gelado. Está gelado, gelado, sem brincadeira. É térmico essa bolsa. Não é minha bolsa não, viu? É da minha esposa. Só se alguém tiver aí curioso, não é meu não. Agora, Márcio, tá bom? Tá bom? Tá certo. Não estou fazendo propaganda aí hoje não, viu? Pode levar, pode sentar. Pode levar o copo, depois você me dá. Se quebrar, você fala com minha esposa depois. Vou deixar aqui só para a gente ficar pensando na sede. Jesus olha para as pessoas e ele diz, se alguém tem sede, eu estou com sede, vendo isso aí, eu entendo. Mas Jesus estava falando sobre uma sede diferente. Não estava falando sobre uma sede física. E isso nós descobrimos pelas próximas palavras que Jesus vai falar. Jesus, na verdade, está levando o ouvinte a contemplar algo espiritual, utilizando uma metáfora ou um retrato. E Jesus tinha muita mania de fazer isso. Jesus estava levando as pessoas a entenderem a sua situação espiritual. Se alguém tem sede, a gente vai ver nas palavras a explicação, mas o ser humano precisa entender que ele tem uma sede espiritual, que ele tem um vazio dentro de si, que ele tem algo que precisa ser alcançado, mas que ele não consegue fazer por sua própria força. Eu não tenho como satisfazer a sua sede espiritual. O pastor Rony não tem condições de satisfazer a sua sede espiritual. Jesus falando com a mulher samaritana, se você se lembra da história, quando ela está ali retirando água, Jesus fala assim para ela, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Interessante isso, né? A mulher entendeu que era água física. Ela até, eu quero dessa água, né? Porque ela costumava ir diariamente para retirar água do poço. Aquele trabalho árduo, carregando de volta aquele jarro provavelmente feito de barro, aquele peso. Mas Jesus estava direcionando ela a contemplar uma realidade espiritual.
aquela sede por Deus, aquela necessidade por vida verdadeira. O descrente precisa ser acordado, o descrente precisa ser regenerado e dado vida, porque ele está morto. Então deixa eu falar um pouquinho quais são os sinais ou os efeitos dessa sede espiritual, dessa desidratação. Você pode encontrar essas coisas em Gálatas capítulo 5, também Efésios capítulo 4, mas os sinais ou os efeitos de desidratação espiritual: ira, amargura, egoísmo, orgulho, arrogância, preguiça, gula, falta de compassividade, solitariedade, viver uma vida se sentindo abatido por tudo, um coitado. E o clamor de Jesus é por essas pessoas que têm sede, reconhecem a sua sede. Mas você sabe que você precisa de algo além do que eu tenho para oferecer. Você precisa de algo além do que você pode encontrar por si mesmo. Apenas água viva pode lhe dar vida e pode saciar a sua sede espiritual. Então Jesus faz o convite: venha a mim e beba. Simples. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a fonte, Jesus é o lugar onde se pode encontrar essa água viva. Não estou falando do animal não, viu gente? O animal marinho, eu estou falando sobre água. Aquilo que sacia uma sede, aquilo que dá vida, mantém a vida, assim como nós precisamos. Dizem que se você se perder em algum lugar deserto, a regra dos 3. Você pode viver 3 dias sem alimento, você pode passar 3 horas sem beber, e você pode passar apenas 3 minutos sem respirar. Agora, há uma variação, dependendo de cada pessoa, mas é a regra dos 3. 3 horas sem beber. Agora, com certeza você já passou mais de 3 horas sem beber. Eu também. Em certas condições nós podemos fazer isso, mas o bom é que nós continuemos a beber, a ter água para saciar a nossa sede física. E Jesus, falando de modo espiritual, diz: venha a mim e beba. O que Jesus está falando aqui? É algo bem parecido com aquilo que ele falou à mulher samaritana. Quando ele disse: quem beber desta água, falando de água física, assim como eu tenho na minha garrafa, quem beber dessa água vai ter sede e vai ter que voltar regularmente para pegar mais água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus diz, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para entendermos as palavras de Jesus, venha a mim e beba, precisamos entender 2 coisas. Primeiro, ele é a fonte. Ele é o único que pode nos dar essa água. E a segunda coisa é que nós precisamos entender a nossa necessidade. Precisamos reconhecer a nossa condição de sede espiritual, a nossa condição espiritual diante de Deus. Vou matar a sede um pouquinho. A condição que Jesus vai colocar é que quem crê em mim, certo? Jesus diz, quem tem sede, venha a mim, é o convite. Aí ele vai continuar nos dando uma condição. Quem crer em mim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É linguagem bem parecida com João capítulo 4, onde ele fala, dentro do seu interior jorrarão águas ou rios. Essa ideia de jorrar águas, de jorrar rios, é uma linguagem bem ampla, que vai dizer, nunca vai faltar, certo?
não é uma lagoa que durante o verão vai secar. É algo que vai continuar a jorrar, dando vida. E o jorrar dessa água vai fluir através de nós e vai tocar nas vidas de outras pessoas também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a condição que Jesus coloca aqui é fé. A condição que Jesus sempre vai colocar para que as pessoas tenham vida eterna, para que as pessoas alcancem ao Pai. É fé, é crer em algo que Ele tem falado, é crer na verdade do Evangelho. No Antigo Testamento, por diversas vezes, Deus usava profetas para acusar e falar verdades duras para o povo israelita. Em Jeremias capítulo 2, Jeremias, conhecido como o profeta chorão, né? O profeta que lamentava, ele lamentava a condição do povo, ele lamentava ver o povo longe de Deus e o exílio e tudo que estava acontecendo. E em Jeremias 2,13 ele diz assim, Deus falando através dele: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Pensa aí na acusação que Deus está fazendo contra o seu povo. 2 coisas: vocês me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva. Não somente vocês me abandonaram, mas vocês tentaram cavar uma cisterna rachada que não retém água, e com isso vocês estão vivendo longe de mim, vocês estão condenados, por isso que vocês estão sendo levados ao exílio. Não sei de você hoje à noite qual é a sua condição espiritual. Se você anda tentando cavar suas próprias cisternas, se você anda tentando alcançar a Deus da sua própria forma, fazendo coisas boas, talvez frequentando uma igreja ou outra, mas se você nunca colocou a sua fé em Jesus Cristo como aquele que pode saciar a sua sede, você está correndo atrás do vento. Se você nunca colocou a sua fé em Deus e na obra que Ele apresenta por meio do seu Filho para salvar a sua vida, o sacrifício de Jesus oferecido na cruz, a morte de Jesus, o derramamento de sangue de Jesus e a ressurreição de Jesus para lhe dar vida, se você nunca colocou sua fé nisso, você está cavando cisternas rachadas. Você está procurando outros meios para saciar a sua sede espiritual. Pode ser drogas, pode ser bebida, pode ser relacionamentos ilícitos, pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser qualquer coisa que você tenta correr atrás para saciar a sua sede. E no fundo, no final das coisas, você vai só descobrir que isso é vão, é vaidade, como Salomão descobriu quando escreveu Eclesiastes. No final da sua vida, descobrindo que tudo era correr atrás do vento. Saiba que Jesus é o único que pode saciar a sua sede. Ele é o único que pode te libertar da sua fome espiritual. Mas quando Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim, precisamos entender algo muito importante. Jesus não está dizendo, você precisa primeiro arrumar algumas coisas na sua vida, você primeiro precisa resolver algumas coisas, você precisa chegar bonitinho, tudo certinho diante de Deus. Não, Ele está dizendo, venha a mim na condição que você está. Venha a mim, pecador, pessoa carente de uma vida eterna, pessoa que reconhece que apenas eu ofereço vida. Venha a mim na sua condição e eu lhe darei água viva. Eu satisfarei a sua sede. Eu organizarei a sua vida. Eu transformarei o seu coração. No Antigo Testamento, vários profetas apontando para a nova aliança que nós temos em Jesus, eles falam sobre um coração de pedra sendo transformado num coração de carne. E a verdade é que apenas Deus pode fazer essa obra, apenas Deus pode amolecer o nosso coração. E é preciso que nós
olhemos para Ele e esperemos que o Espírito de Deus transforme o nosso interior. Nós não podemos fazer nada por conta própria, mas Ele nos chama, como nós estamos na nossa condição doente, quebrado, pecador, sedento. Ele nos chama dessa forma. A alegria verdadeira apenas pode ser encontrado em Jesus. A felicidade verdadeira apenas é encontrada em Jesus. A paz que tantos procuram nessa vida apenas pode ser encontrado em Jesus. E aqui Jesus está oferecendo ao ouvinte algo diferente. Jesus está oferecendo algo que começa com Ele e continuará por toda a eternidade. Por quê? O jorrar dessa água, essa linguagem demonstra que é algo que não vai parar, vai continuar a jorrar de dentro de nós. Não é algo que vem de nós, mas o comentário que João vai fazer vai nos demonstrar quem é que está fazendo essa obra no nosso interior. Ainda hoje, Jesus convida pessoas sedentas. Jesus convida pessoas que reconhecem que elas precisam de um Salvador. Jesus convida pessoas fracas, humildes, quebradas. É por isso que, quando nós lemos nas bem-aventuranças, lemos que bem-aventurados são os pobres em espírito. Bem-aventurados são os humildes. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela não precisa de Deus. A pessoa vaidosa, ela vive a vida por si mesma, ela não precisa procurar a Deus. Mas a pessoa quebrada, sedenta, carente, é aquela que diante de Deus diz: eu preciso de ti. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. São essas pessoas que Jesus convida: venha a mim e beba. Meu querido, o convite está aberto ainda hoje. Você sabia disso? O convite ainda é válido hoje. Vá até Cristo, a fonte da vida eterna, a fonte de água viva. Um comentarista e pastor, com o nome de Kent Hughes, escreveu o seguinte sobre esse trecho: nossos desejos mais profundos serão saciados apenas pela virtude do Espírito de Cristo que habita na vida do crente. Isaías capítulo 12, versículo 3, diz: com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Meu querido, Jesus estava falando sobre essa fonte da salvação. Ele não estava falando sobre a água ali na piscina de Siloé, não estava falando sobre a água no Rio Jordão, não estava falando sobre água no Mar da Galileia. Ele estava falando sobre algo espiritual, a carência, a necessidade que cada ser humano tem por Deus. Essa fonte que jorra é algo que nunca acaba. Mas ali em João capítulo 4, Jesus que serão rios. Aqui nesse trecho diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu querido, é um rio que nunca vai acabar. Essa ideia de água, vocês sabem que ali em Gênesis, no jardim do Éden, são mencionados 4 rios, demonstrando a necessidade que o ser humano e a terra criada precisa de água, essa realidade. Mas é interessante que em Apocalipse, no final das Escrituras, nós encontramos outro rio. Encontramos água. E a água que vai jorrar, que eu vou ler daqui a pouco, essa água que vai jorrar do trono de Deus, é uma água que nunca se acaba. Demonstrando que a nossa necessidade, a nossa carência espiritual vai ser tratado e resolvido por toda a eternidade. Meu querido, isso é uma boa notícia. Isso é o Evangelho. Porque você não pode perder aquilo que Deus lhe dá.
esse rio que vai jorrar por toda a eternidade, é algo que nenhum pode tirar da sua vida. Você que crê em Jesus Cristo como Salvador, você que já confessou o nome de Jesus como o único capaz de te perdoar e dar vida eterna, você tem a certeza, a garantia de que sua salvação é segura, pois ela está nas mãos de Deus e não em nossas mãos. Se fosse por mim, meu querido, eu perderia a minha salvação regularmente. Mas graças a Deus que é misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Ele me perdoa, Ele me coloca de volta no caminho quando eu desvio, quando eu tropeço, Ele me abraça e me levanta e me coloca em terra firme. Esse é o Deus que eu sirvo. Por quê? Porque eu creio que Ele é o único. Eu creio que a água que Ele me oferece para saciar minha sede espiritual não pode ser encontrada em lugar nenhum a não ser nele. Por isso eu tenho certeza que essa fonte que vai jorrar por toda a eternidade, esse rio que nunca se acaba, é algo que me alcança, mas também alcança as pessoas ao meu redor. Porque essa ideia de águas jorrando de dentro de mim, quer dizer que elas brotam dentro de mim, não por mim mesmo, mas pela obra do Espírito, e como o rio que vai sair, essa água vai ser levada para outros cantos. A nossa missão, meu querido, é de levar essa mensagem para pessoas perdidas, pessoas sedentas, pessoas que precisam de água viva. Qual é o comentário que João vai fazer? Comentário, João tem essa tendência quando ele escreve no seu evangelho, não sei se você já percebeu isso. Ele conta uma história, depois ele vai dar o parêntese onde ele vai explicar alguma coisa. Porque eu acho que ele sabe que muitos de nós não entendemos ao primeiro olhar, a gente precisa ter uma explicação. Mas aqui, no versículo 39, isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus por diversas vezes prometeu aos seus discípulos que ele iria morrer, ressuscitar e partir. Ele falou isso muitas vezes aos seus discípulos, mas ele sempre falava que ele iria deixar alguém no seu lugar, que alguém iria vir ao encontro deles, que alguém iria se manifestar presente, não fora ou ao lado, mas dentro. Ele estava falando sobre o Espírito Santo, estava dizendo, essa água que eu ofereço, vai ser aquela vida que o Espírito vai fazer, essa vida que o Espírito vai trazer ao seu interior, a sua alma sedenta. Ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem, nele quer dizer quem? Os que nele crescem é quem? É o Espírito ou é Jesus? Jesus, isso. No contexto, ele disse isso a respeito do Espírito, que os que nele crescem, os que crescem em Jesus, haviam de receber. A ideia é essa, você coloca a sua fé em Jesus, a fé é sempre a única maneira de você receber salvação, não é por suas obras, as coisas boas que você faz, mas é por sua crença, você coloca a sua fé em Jesus. E o que é que acontece com aquele que coloca a sua fé em Jesus? Ele recebe o Espírito. Agora, a atividade do Espírito de Deus nas Escrituras é diferente em diversos lugares, certo? Mas Jesus estava apontando para um evento futuro, mas não muito distante. Ele estava falando sobre o dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos os crentes, o dia de Pentecostes. E dali para frente, nós encontramos em diversos momentos pessoas que não entenderam que poderiam receber esse Espírito Santo, sendo demonstrado que o Espírito é dado para qualquer um que crê, independente de raça, independente de cultura, independente dos pecados que você tenha cometido no passado. O Espírito é oferecido gratuitamente a todo que crê. Então, meu querido, se você está aqui hoje à noite dizendo, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, eu não creio em mais nada para me libertar do pecado, tenha a certeza que você tem o Espírito.
certo? Tem igrejas por aí que dizem que você só recebe o Espírito quando você for batizado, ou você só recebe o Espírito quando você começa a falar numa língua estranha. Meu querido, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem nele crê tem o Espírito. Eu creio, eu tenho o Espírito. Você crê? O Espírito está em você. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, falando sobre uma questão de imoralidade que estava acontecendo na igreja. Ele disse, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo habita em você, por isso você deve viver de uma forma diferente. Você não vive da maneira antiga, se entregando para outras pessoas, vivendo barbaridades. Você agora pertence a alguém. E esse alguém é o Espírito de Deus. Você entregou a sua vida a Jesus. Lemos em João capítulo 16, versículos 8 a 11, que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, para a pessoa realmente entender que ela tem sede espiritual e que ela precisa de alguém fora dela para resolver esse problema, o Espírito Santo primeiro precisa agir no coração dela. A pessoa não tem condições de salvar a si mesma. Falamos na teologia sobre a depravação total do ser humano, quer dizer que não há nada em mim que busca a Deus verdadeiramente, mas o Espírito, quando ele vem ao meu encontro, ele amolece o meu coração de pedra, me dá um coração de carne. É ele que me convence do meu pecado e da minha sede espiritual. Então, em conclusão, deixa eu fazer uma aplicação rápida. Como responder ao convite de Jesus? Talvez você já pensou sobre isso. Jesus faz o convite em diversos lugares. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Jesus convida qualquer um a vir até Ele, do jeito que você está, apresentando diante dEle a sua vida, os seus pecados e dizendo, eu não posso saciar essa sede, eu não posso alcançar a vida eterna. Quando a pessoa vem a Jesus, reconhece o que Ele fez por ela, a pessoa é salva pela fé na graça de Deus. Então, venha a Ele como você está, na sua condição pecaminosa. Meus queridos, eu já vi pessoas transformadas que você não iria acreditar, baseado na vida anterior. Mas a capacidade que Deus tem de transformar um coração, nenhum outro pode fazer. Nem uma casa de recuperação, nem um psicólogo ou psiquiatra qualquer. Ninguém pode transformar um coração a não ser Deus. Segundo, creia que Ele é o único que pode lhe salvar, perdoar e dar vida eterna. Venha a Jesus como você está, o convite está ainda aberto. Até Jesus voltar, o convite continuará. Venha a mim, todos os que têm sede. Creia que Ele é o único que pode lhe salvar. Não há outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um dos caminhos ou uma das verdades, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro, reconheça sua sede espiritual. Reconheça que sua sede espiritual apenas pode ser saciada por Ele. Apenas Deus pode cuidar da sua situação. Apenas Deus pode lhe dar vida. E quarto, renove o seu compromisso com Ele. Isso se você já conhece a Jesus como Salvador. Você está sentindo um período de sede. Você está querendo ser saciado novamente. Saiba que Deus é um Deus de novos começos. Você pode renovar um compromisso com Deus. Você pode se dedicar novamente a Ele e desfrutar dessa água jorrando de dentro do seu interior. Porque ainda estamos numa luta. A nossa luta continuará até o retorno de Cristo, ou até a nossa morte. E essa luta é diária contra o pecado, contra o inimigo, que quer nos derrubar, nos destruir, que quer acabar com a nossa vida.
A luta é verdadeira. Por isso que Jesus, ele não começa acusando as pessoas carentes, mas ele primeiro recebe elas como elas estão e ele faz a obra transformadora, a obra de graça. Então o convite está aí para qualquer pessoa. Você pode ser um descrente que nunca confessou Jesus, venha a ele como você está, na sua condição. Apresente a sua vida a ele, creia que ele é o único que pode te salvar. Se você já é crente, você sente uma certa fome ou sede espiritual, talvez você está passando por um deserto. Isso acontece, meu irmão. Se você ler os Salmos, você vai encontrar por diversas vezes os salmistas clamando a Deus: onde o Senhor está? Porque o Senhor me abandonou. Mas a gente começa a se entregar a Ele, a se dedicar novamente, a dizer: Senhor, faça fluir de dentro de mim esse rio, essa água viva. Tire essa sede da minha situação, da minha vida, para que eu desfrute da vida que o Senhor me oferece. Eu tenho 4 trechos que eu vou ler para encerrar. Não vou fazer nenhum comentário, vou apenas ler esses 4 trechos. Trecho da semana passada, João 6:35. Eu sou o pão da vida. Vou voltar aqui, não está aí ainda não. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. 2 momentos, um atrás do outro, onde Jesus vai falar sobre sede espiritual. Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isaías 55, de 1-5, diz: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Deus falando através do profeta Isaías, dizendo: vocês estão correndo atrás do vento, comprando coisas que não satisfazem, se alimentando com comida que não mata a fome verdadeira. Ele diz: venham até mim, encontrem na minha pessoa aquilo que você precisa. E o último trecho, Apocalipse capítulo 22, de 1-5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Eu tenho em casa a Bíblia do Estudo da Reforma, e ali tem um comentário sobre água, que eu achei muito interessante. Eu creio que foi Martinho Lutero que escreveu essas palavras, dizendo: a água é o símbolo das bênçãos doadoras de vida, que fluem pelos canais da graça divina.
quando a água emana do templo em que habita o Deus reconciliado, ele ou ela prefigura a restauração da vida na nova aliança. O curso dessa água não cessa jamais. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, muito obrigado por essa água viva que sacia a nossa sede, que nos dá vida. Pai, hoje à noite eu peço por cada um que está aqui presente. Eu não sei a condição espiritual de cada um, não conheço a história de cada um, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe dos pecados cometidos, os erros e a vida. E o Senhor está oferecendo gratuitamente salvação, água viva. Então, Pai, nessa noite eu peço que o Teu Santo Espírito possa amolecer corações endurecidos. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa demonstrar a necessidade que cada um tem, ó Deus, por um Salvador. Que nessa noite haja salvação aqui em nosso meio. Obrigado, Pai, por essa água que mata a nossa sede espiritual. Nunca mais teremos sede, ó Deus. Obrigado por essa promessa. Faça de nós, ó Deus, canais de bênção para que a água flua através de nós e toque nas vidas ao nosso redor. Alcance vidas, ó Deus, por meio do nosso testemunho, por meio das nossas palavras proferidas. E que o Senhor seja engrandecido aqui nesse lugar, em nossas casas, em nossas vizinhanças, em nossos lugares de trabalho. E nós oferecemos as nossas vidas no Teu serviço até que Cristo venha, em cujo nome oramos. Amém.